Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Meu nome é Thiago Benevides, você está no canal NeoPythonic e nessa aula vamos dar continuidade ao nosso estudo de Python, tudo bem? Então, relembrando rapidamente, na aula passada nós vimos funções lambda, funções anônimas ou expressões lambda, e vimos um pouco de sua funcionalidade, correto? Nessa aula, como prometido, eu vou falar um pouco com vocês de escopo de função, ok? De escopo de função, não, de escopo do programa, escopo de variáveis. Então, se você não sabe do que eu estou falando, eu vou deixar o card aqui em cima para que você possa assistir a playlist de Python do básico ao avançado. E, bom, vamos começar então. Agora que nós já sabemos o que é uma função, o que é como escrever uma função, seja uma função declarada na forma de def, do definition, ou uma função anônima, nós vamos formalizar um pouco mais algumas partes do conhecimento e falar de escopo. Python, quando nós criamos um arquivo, você pode encontrar muitas vezes na literatura isso como módulos. Então, nós criamos módulos, correto? Dentro de cada módulo, nós temos o escopo definido como escopo global, ou seja, uma variável criada dentro daquele módulo vai ser vista por todas as outras variáveis e por todos os outros, como eu posso dizer, por todas as outras partes do programa. Diferente de C, que se você reutiliza uma variável, por exemplo, quando você está lá em C, você declara int var recebe 1. Se você declarar essa variável de novo, ele vai dar um erro dizendo que essa variável já foi declarada. Um erro ou um warning, agora eu não lembro correto. Mas ele vai dar um erro, vai dar uma declaração dizendo que essa variável já está utilizada. Python não vai acontecer isso. Então, se você declara, por exemplo, você não precisa declarar o tipo da variável, né? Int, float, essas coisas, como nós estamos vendo até agora, você declara somente o nome da variável, var 1 recebe 1. Quando você declarar novamente essa variável novamente, var1 recebe 2, você não vai ter um warning ou um erro dizendo que essa variável já foi utilizada antes. Você vai ter essa variável sendo sobrescrita, ok? Porém, quando nós começamos a criar funções, o que nós estamos fazendo é definir um outro tipo de escopo, um escopo local, ou seja, as variáveis que são criadas dentro de uma função, elas só vão ser enxergadas dentro de uma função, dentro daquela função, a não ser que nós declaremos ela como global, colocando o global na frente. Entretanto, isso vem desde quando eu fazia computação 1, não é muito comum utilizar esse tipo de coisa, esse tipo de definição, que isso pode atrapalhar o código e provocar uma série de embaraços futuramente, de você declarar uma variável como global. Tudo bem? Então vamos para o VS Code, onde eu vou mostrar algumas coisas para vocês. Tudo bem? Então, eu estou aqui no VS Code com a máquina virtual, com o ambiente virtual ativado e com o código da última aula, que foi no caso sexta-feira, ok? Então, eu vou criar um novo arquivo, eu vou chamá-lo de neo8.py, certo? E agora vamos começar fazendo o seguinte: se eu declarar, por exemplo, x aqui igual a 99 e fazer print x, e aqui fazer python neo8.py, eu tenho 99, correto? Agora, se eu fizer .def
func1 fazer aqui em x recebe 87, print x, perceba o seguinte, se eu fizer print x e print func1, tem que chamar a função para ela fazer alguma coisa, certo? Então perceba que eu tenho duas variáveis x, uma fora da função e a outra dentro da função, porém, onde que tá? Ah, eu não salvei. Desculpem. Agora eu vou tirar esse x daqui. Perceba agora que eu tenho um x fora da minha função e um x dentro da minha função, correto? Então, se eu imprimir, como vocês já viram, eu vou ter o 99 e 87, e esse none é porque eu estou imprimindo teoricamente o retorno da minha função. Então, se eu só chamar ela assim, eu tenho o 99 e 87. Perceba que uma não sobrescreveu a outra. Essa daqui de dentro da minha função não interferiu nessa de fora da minha função. E quando eu falo em escopo local, perceba que eu apaguei a meu x de fora agora, e a hora que eu escrever, rodar o código, perceba que eu tenho um erro aqui dizendo que o nome x não foi definido. Embora eu tenha um x aqui dentro, mas esse x, assim que a minha função acaba, esse x, ele, digamos assim, some, certo? Então, não some assim, some, mas para fins práticos ele não existe fora da minha função. Então, por mais que eu tenha ela dentro da minha função, o meu print x aqui, o meu x aqui, não está enxergando dentro da minha função, tudo bem? Para que, se eu quisesse que isso ocorresse, eu teria que declarar um x, chamar a minha função 1, meu func1, certo? E agora sim, eu tenho o x igual a 87, o none, porque eu estou pedindo para imprimir novamente, e ela não me retorna nada, e o 87 aqui de dentro também, correto? Estou com a minha colinha aqui. E agora nós vamos voltar um pouco a falar das funções lambda. Porque quando nós tratamos de uma função lambda, ela vai ter preferência no exame, ao código examinar e procurar as variáveis. Então, se eu tiver def ação passando x e aqui return lambda, nós vimos um exemplo parecido com esse, x mais y, e agora fazendo result ação passando 99, então print result, tá faltando uma coisa, deixa eu ver primeiro aqui, sim. Então perceba que primeiro ele pegou a função, ele retornou minha função lambda, certo? E ele viu o x aqui, eu passei 99 para o meu x aqui, ação, correto? Então, result passando x igual a 99. Então, esse x agora vale 99.
e aloquei aqui dentro desse result. Em seguida, eu fiz o result passando 2. Lembrando que esse result, ele recebeu aqui, como nós podemos ver, uma expressão lambda. Então, ele vai usar esse 99 mais o 2, correto? Para fazer a conta. E o que acontece agora se eu passar, por exemplo, 98 aqui? Perceba que mesmo que eu passe o 99 aqui, a hora que esse x chega como 99, na linha 19, ele vai ser sobrescrito. É isso que eu estou falando para vocês, que a linguagem Python ela não faz essa diferenciação. Então, ela vai somar a função anônima, certo? O x, que agora vale 99, 98, mais o 2, ok? Então, a minha função lambda, ela vai ter a prioridade, elas são as principais beneficiárias na pesquisa de escopo. O que eu quero dizer com preferência na pesquisa do escopo? Caso você esteja com dificuldade, a pesquisa ela funciona da seguinte forma. Ele vai pesquisar primeiro no escopo até encontrar essa variável. Encontrando essa variável, ele para de pesquisar aonde ela está. Por mais que tenha outras variáveis, como aqui no escopo global eu tenho 99, mas ele pega primeiro do escopo interno, que é o 98. Então, ele vai usar o 98 ao invés do 99, ok? E se você estiver com dúvida de como funciona essa pesquisa funciona com o seguinte acronônimo. Deixa minha colinha aqui do lado. E funciona assim. LEGB. Primeiro, ele vai procurar o escopo local, ou seja, o escopo do próprio módulo. Depois ele vai procurar o escopo as funções envolventes, ou seja, as variáveis que estão sendo envolvidas pela definição de uma função, certo? Em seguida, ela vai procurar o escopo global, tudo, o meu módulo inteiro, certo? O local ali dentro, o envolvente dentro das funções, o global, o meu módulo, e por último, ele vai procurar os módulos internos, que são aquelas palavras reservadas, as palavras built-in, por exemplo. Eu tenho o módulo zip, que nós não vimos ainda, que é utilizado. Nós temos o rand, que é para números aleatórios também. Nós ainda não vimos esses módulos internos, mas ao decorrer do curso nós vamos ver. Essas funções envolventes aqui, o escopo local, elas contam com expressões lambda. Então, se eu tiver uma variável escrita numa função lambda e depois numa função definida, ele vai pesquisar primeiro na minha escopo local as expressões lambda, certo? Ali naquele local. Se ele encontrar, ele para de pesquisar. Então, expressões lambdas nessa pesquisa, ela vai ter sempre a preferência da pesquisa. É isso que eu quero falar para vocês, ok? Então, nessa aula eu já me alonguei demais com vocês, certo? Vamos ficar por aqui. Na aula que vem tem mais um tópico para passar de funções, mas é coisa rápida. E daí nós vamos, depois de ter tudo de funções, tudo não, mas o básico de funções feito, nós vamos passar para algumas estruturas de dados que nós não vimos ainda, tudo bem? Então, nessa aula eu fico por aqui. Muito obrigado e
e nos vemos na aula de amanhã, tudo bem? E lembrando novamente que se você ainda não deixou o seu like, por favor deixar, se inscreva no canal e acesse a playlist de Python do básico ao avançado, ok? Nós vemos na próxima aula. Até!